Salve, salve, meu aluno! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui da Nova Concursos, iniciando com você, meu caro, mais uma edição, a nossa nona edição dos 5 temas mais importantes de atualidades da semana. Seja muito bem-vindo, meu aluno, e agora vamos a algumas orientações iniciais. A primeira delas, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo e ativa o sininho de notificação para você receber todos os nossos conteúdos. Segunda informação, se você ainda não está na nossa playlist, não está acompanhando, tem uma playlist com todas as aulas. Essa é a nossa nona edição dos 5 temas mais importantes de atualidades da semana. Então vamos trabalhar. Meu aluno, nessa semana nós tivemos aí uma agitação muito grande nas atualidades, né? Eu sou o professor Heitor Ferreira e agora a gente vai conversar um pouquinho exatamente sobre isso com você, tá? Fica atento porque nós temos muita notícia boa, muita notícia forte, muita notícia que tem predileção para ser questão de prova. Então, meu caro, vem aqui, vem comigo. Primeiro tema: escalada russa em Kharkiv, né? Drones e bombas ampliam a tensão no leste europeu. Lembrando, tá? Este conflito ele está em curso desde o dia 24 de fevereiro de 2022. Hoje nós temos muitas discussões, né? Buscando o quê? A pacificação regional. Essa pacificação emana uma característica de um cessar-fogo, tá? Mas ainda totalmente no campo especulativo. As tensões continuam elevadas, infelizmente, tá? Dito isso, a gente pode dar um passo adiante, né? Na madrugada de sexta-feira, 6 de junho, a Rússia intensificou a sua ofensiva contra a Ucrânia, né? E, professor, temos um problema sério aqui, né? Um problema seríssimo. Intensificação de conflito sempre cai em prova, tá? Então, esta intensificação é muito importante, lançando uma nova onda de ataques aéreos que provocou a destruição de várias cidades, especialmente Kharkiv, no leste do país. A ofensiva, que se prolongou até a madrugada de sábado, representa mais um capítulo da escalada militar promovida por Moscou, marcado por investidas quase diárias com armamentos letais. Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos observando a Europa, ó, aumentando seu apoio ao governo da Ucrânia. Então, recentemente, a gente tem aí manifestações por parte da Alemanha, né, pró-Ucrânia, de forma muito conceitual. Então, isso é um indicativo bastante complexo, tá? O prefeito de Kharkiv, o Ior Terekov, relatou que os ataques danificaram significativamente a infraestrutura civil. 18 edifícios residenciais e 13 casas particulares foram atingidas. Então, obviamente, este conflito não está mais só num campo, num espectro de ataques entre militares, né? A coisa está muito mais aquecida. Professor, ok, seguimos. De acordo com autoridades ucranianas, pelo menos 3 civis morreram e outros 21 ficaram feridos em decorrência ao bombardeio. Entre eles, os armamentos utilizados estavam 48 drones explosivos do tipo Shahed, né, de fabricação iraniana, 2 mísseis e 4 bombas planadoras, evidenciando um uso diversificado de tecnologias militares por parte das forças russas. Então, obviamente, o primeiro tema da semana, né, que é o quinto, a gente segue do quinto para o primeiro em ordem de relevância. O primeiro é sempre o mais importante. O tema 2 é geopolítica internacional e o Brasil está no centro disso. Ah, é? É.
Então vamos ao tema 2, né, meu caro? Já na tela para você o nosso tema 2, tá? O nosso tema 2. Lula defende regulação da inteligência artificial e redes sociais em evento na França. Aqui, ó, nós temos uma questão referente ao quê? Aos diálogos entre Lula e Emmanuel Macron. Então, obviamente, esta viagem diplomática na França vai trazer aí bastante desdobramento, bastante reflexão para a gente. Durante a cerimônia na Universidade Paris 8, na França, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o Brasil, na condição de anfitrião da próxima cúpula do BRICS, promoverá uma declaração conjunta em defesa da governança global sobre o uso de IA, né? Ó, a inteligência artificial que vem tendo aqui, ó, muita movimentação pró-regulamentação, né? Recentemente, nós podemos apontar a União Europeia, a própria ONU, fazendo aí as suas organizações pró-regulamentação. E isso, né, vai ter aí algumas bases para a gente pensar, para a gente analisar, para a gente refletir, tá? A agenda regulatória da inteligência artificial, né, já vinha sendo considerada uma das prioridades na visita presidencial brasileira à Europa, tá? Então, sem sombra de dúvida, o presidente Lula está se colocando numa posição de negociação sistêmica pró-IA, né? Não é um critério de limitação, mas criar um cenário menos nocivo aos indivíduos, diga-se de passagem. Nessa linha, a gente segue. Na ocasião, o líder brasileiro foi agraciado pelo título doutor honoris causa pela instituição. Em seu discurso, Lula criticou a ausência de regulação das redes digitais, apontando que este vácuo normativo favorece exclusivamente as grandes corporações tecnológicas. E aí ele traz uma menção muito forte. A cúpula dos BRICS, que realizaremos no Brasil em junho, vai aprovar uma declaração sobre a governança da inteligência artificial. É preciso colocá-la a serviço de todos e não apenas de uma elite econômica, afirmou o presidente. E aí a gente vê uma posição do Lula num olhar para o chamado aqui, em especial, sul global, né? Em uma visita a uma potência europeia, ele vai e traz aí essa premissa de regulamentação. Então a gente precisa pensar, refletir e entender estes processos. Agora, o nosso terceiro tema, o nosso top 3 em núcleo de relevância, tema de caráter social e também, né, uma reflexão global para a gente pensar. O que nós temos aqui? Japão, né, no nosso top 3, enfrenta colapso demográfico com nova queda histórica na taxa de natalidade. Ixi, ó, problemas sociais no Japão. Professor, essa queda no índice de natalidade é preocupante, né? É muito preocupante. Ela, na verdade, é perturbadora, podemos colocar assim, porque isso vai gerar muitos impactos populacionais dentro do Japão. E, claro, nós não podemos ser inocentes. Este é um problema estrutural muito sólido que vem, né, permeando a nossa sociedade há muito tempo. O Brasil também está com uma queda aí no índice de natalidade, mas agora nós colocamos em evidência, em pauta, o Japão por conta desta notícia. O Japão registrou, olha só, em 2024, um novo recorde negativo em sua taxa de natalidade. Aprofundando, veja só, a crise demográfica que desafia a sustentabilidade social e econômica do país. Então, isso aqui, ó, é uma preocupação séria. Por quê?
envelhecimento e redução de mão de obra. Não podemos ser inocentes. Estas quedas no índice de natalidade vai reverberar isso sistematicamente, tá? Esse número é muito preocupante. Por quê? Só para você entender. Vamos lá. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, foram registrados apenas 686.061 nascimentos, o menor número desde o início dos registros oficiais em 1899. A queda de 5,7% em relação ao ano anterior marca o 16º ano consecutivo em declínio. E aí eu quero que você entenda, esse número representa apenas um quarto do auge populacional registrado em 1949, quando o país registrou cerca de 2,7 milhões de nascimentos no auge do chamado baby boom pós-Segunda Guerra Mundial, né? Desde o segundo pico ocorrido em 73, a taxa de natalidade segue com uma tendência decrescente, né? Tendo caído para menos de 1 milhão em 2016 e para menos de 800 mil em 2022. Professor, este cenário, ele é preocupante? Ele é alarmante, não é preocupante. Ah, por quê, professor? Porque se não houver uma política de mudança aqui, o Japão corre um sério risco de manutenção populacional e ninguém quer isso com um país tão importante quanto o Japão, né? Então, já se pensa internamente em desenvolver políticas de natalidade, né? Nossa, professor, você acha que vai acontecer mais rápido do que a gente possa pensar? As políticas de natalidade certamente vão começar a ser interpostas dentro do Japão. Tranquilo? Agora chegamos ao nosso top 2. Esse top 2, ele é especial, hein? Brundtland alerta no Brasil. Sistema alimentar responde por 30% das emissões globais e exige transição urgente. Para quem não sabe, a Brundtland é uma personalidade icônica nesta premissa, nesta base de debates ambientais. Ah, é, professor? Sim, vamos lá. Durante sua participação no Global Agribusiness Forum, só para você ter ideia, é o maior fórum, né, do mundo sobre o assunto, em São Paulo, a ex-primeira-ministra da Noruega e referência global em sustentabilidade, a Gro Harlem Brundtland, ó, isso aqui é questão de prova, tá? Fez um alerta contundente. A forma como o mundo produz, embala e distribui alimentos é responsável por aproximadamente 30% das emissões globais de gases do efeito estufa. Professor, por que esse tema é marcante? Só para você entender, né? Só para você entender. O alerta da Brundtland ressoa em um momento em que o mundo debate a urgência de interações entre segurança alimentar, emergência climática e justiça socioambiental. E nós teremos no Brasil a COP 30. Quando, professor? Em novembro de 2025. Então, o país está numa pauta central, né? O sistema agroalimentar global domina as cadeias de produção altamente industrializadas. E aí a Brundtland vai fazer este alerta, né? Aí preste atenção. Para a ex-diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, é urgente promover uma transição para sistemas alimentares regenerativos, mais justos e ambientalmente sustentáveis. A crise climática, ó, a crise climática que ela traz para a nossa pauta é muito importante. Não pode ser enfrentada sem transformarmos nossos sistemas alimentares. Essa mudança precisa envolver diretamente pescadores, agricultores e todas as comunidades que vivem na Terra, afirmou Brundtland, ressaltando que
o tempo para ações paliativas já se esgotou. E aí eu tenho um cenário bem marcante, né? O Brasil é um país agroexportador. Então, perceba, nós temos aqui muitos impactos que vão se permear. A presença da Brutland no Brasil no evento significa muito, né? Por quê? Ela relembrou que o seu último relatório oficial, apresentado em 97, 2 décadas após o lançamento histórico do chamado Nosso Futuro Comum, né, que marcou o conceito de desenvolvimento sustentável, a base das discussões internacionais que culminaram na Rio 92, nós ainda temos muitos avanços atrasados, né? Nós temos muitos elementos que precisam ser revistos. Nossa, então temos que pensar, né? Sim, essa questão ambiental é muito sério. E a fala da Brundtland reforça a necessidade de uma nova geopolítica dos alimentos, mais democrática, mais inclusiva e resiliente. E para fechar o top 5 de hoje, a nossa nona edição, o tema mais importante da semana. Ó, esse tema cheira a questão de prova, hein? Então, olha o nosso top 1. Invasão de produtos chineses acende alerta no Brasil e reforça a defesa comercial. Ó, nós temos aqui uma preocupação econômica. E, professor, o Brasil vai começar a pensar em protecionismo? Possivelmente, tá? Isso aqui vai ser uma pauta essencial. Nossa, professor, que complexo, né? Em um mundo globalizado a gente vai ter que discutir algumas medidas. Vamos entender. Olha isso. O volume de produtos chineses importados pelo Brasil alcançou um patamar recorde nos 5 primeiros meses de 2025, acendendo um sinal de alerta no governo federal e levando à intensificação de medidas de defesa comercial. Professor, por quê? Porque eu posso ter uma crise interna com este bombardeio da entrada de produto internacional, em especial o mercado chinês, né, que a gente sabe muito bem que tem um poder de negociação e que vende muito mais barato do que as nossas produções internas. A preocupação cresceu diante da possibilidade de que, em meio à escalada de tensões comerciais entre China e Estados Unidos, Pequim esteja redirecionando parte do seu excedente exportador para mercados como o brasileiro. Ó, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o senhor Geraldo Alckmin, manifestou publicamente sua inquietação com a situação. Olha a fala do homem. Estamos com uma lupa nas importações. A indústria precisa estar vigilante para evitar que o Brasil se torne um destino de excedentes globais. Isso não é protecionismo, mas sim proteção comercial legítima, afirmou o senhor Geraldinho, né? O querido Geraldo Alckmin, durante o evento com representantes do setor industrial no final de maio. Então, perceba, é preciso olhar para a entrada de produtos, senão o país pode colapsar. Certo? Fechamos então a nossa nona edição dos 5 temas mais importantes de atualidades da semana. Vem pro print. Printou? Marca o @Nova Concursos, marca o @Pergunta pro Heitor, posta você estudando comigo, posta você estudando com a Nova Concursos, para que a gente possa repostar vocês nas nossas redes sociais. Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, meu aluno. Até a próxima.